E a gente vai falar sobre a nossa saúde, né? Aliás, a gente vai falar mais do que sobre a nossa saúde. A gente vai falar sobre a nossa saúde física, mental, espiritual, porque a gente vai falar de um projeto que tem levado cuidado e esperança às comunidades ribeirinhas da Amazônia. E como a gente sabe, como é bom, a Bíblia fala, é melhor dar que receber. E aí, quando a gente participa de uma ação como essa, a gente sente esse aconchego no nosso coração. O Barco Hospital São João 23, que está funcionando desde o início de dezembro, leva profissionais da saúde para oferecerem assistência médica a quem mais precisa. Em tão pouco tempo, gente, se parar para pensar de dezembro para cá, já foram realizadas 10 expedições com mais de 50 mil atendimentos. Olha que número, mais de 50 mil atendimentos. Para contar sobre essa iniciativa muito especial, recebemos o anestesiologista Dr. José Ricardo Pinotti Pedro, que participou de uma das expedições. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada por estar aqui com a gente, uma alegria te receber, tá bom? Vamos sentar para a gente conversar? Muito obrigado. Eu quero que você nos conte um pouquinho sobre essa experiência. Gente, olha essas imagens e já se emociona, né? Eu tô vendo esses barcos menores, tudo isso é parte da população que vai até o barco? Sim, bom, começo de tudo, obrigado por vocês terem me chamado aqui para falar sobre o barco. É uma experiência incrível, né? É um lugar muito diferente do que a gente está acostumado, desde o transporte até o atendimento médico propriamente dito. E a gente chega numa comunidade muito distante mesmo. Difícil de descrever quão distante é. E eles anseiam muito pela chegada do barco. Muito, porque é um atendimento que, embora seja simples, é muito difícil de ter acesso lá, né? Agora, é um simples, porém, com tudo que é necessário dentro de um hospital, né? Ele é como se fosse um hospital. Ele é como se fosse um hospital. O barco é absolutamente completo. É impressionante mesmo, até para a gente que está acostumado aqui com a estrutura de São Paulo, você imaginar qual é a riqueza de recursos que o barco traz, é realmente impressionante. Na sua área, você é anestesiologista. Sim. Então, você é necessário principalmente no momento de cirurgia. Exato. O barco tem capacidade de fazer cirurgias? Tem. Essa é a coisa mais incrível, né? A gente realizou 55 cirurgias num intervalo de 4 dias e meio, cirurgias de pequeno e médio porte. E como você pode imaginar, um centro cirúrgico é uma coisa que não pode ser interrompida, né? Quer dizer, tem que estar funcionando o tempo inteiro, que é uma demanda de energia muito grande, com um pessoal muito especializado. Então, o barco realmente tem uma autonomia e a capacidade de realizar esses tipos de procedimentos de uma forma impressionante. A gente fica realmente impressionado com a capacidade que o barco tem de realizar isso. É verdade. Agora, e o quão impressionante é esse convívio, essa troca e conhecer de perto a realidade desses nossos irmãos, que a gente não pode esquecer disso, né? Porque a gente às vezes está numa bolha e esquece que a gente tem um irmão sofrendo, precisando de ajuda, precisando de atendimento médico lá do outro lado. Sim, sim. Isso é o que é mais transformador nessa experiência, né? Porque a gente navega por 24 horas até chegar numa comunidade. No caso, a comunidade que nós atendemos foi a comunidade de Urucará, que eram 24 horas de navegação até chegar lá. E assim que o barco aporta, a gente vê a formação de uma fila... 24 horas de navegação saindo de Manaus. De Manaus. Partindo Então, de Manaus. assim, os médicos, eles saem de várias cidades, né? Tem médico que Sim. vem do Rio, do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul, de São Paulo. Aí vai até Manaus. Exato. De Manaus pega esse barco maior. Exato. E É percorre o mesmo 24 barco, a gente horas. vai nesse barco. Eu digo maior porque a gente está vendo imagens desses como é que vocês chamam lá? Essas canoas. As canoinhas, né? Que aí já é da própria comunidade que precisa, muitas vezes, sair de onde está, passar a noite inteira navegando em barquinhos menores, em canoas, para chegar até o barco hospital. Exato. Não, a gente navega 24 horas no próprio barco. O barco é muito grande. O barco tem 5 andares úteis, mais um técnico que a gente não tem acesso, né? E, enfim, autonomia energética para tudo isso, né?
E como eu estava falando, a gente chega lá e a gente recebe essa população, que formam filas enormes. Não é uma população miserável, ao contrário do que muita gente pode imaginar, é uma população bem nutrida, surpreendentemente educada, que a gente imagina que vai encontrar um pessoal mais rústico, né? Pelo menos era a minha expectativa, na minha simplicidade, de quem nunca tinha ido à Amazônia, né? E não conhecia. E eles são surpreendentemente elegantes. Eles são muito agradecidos pela nossa presença lá, pelo nosso auxílio lá. E são muito gratos por aquilo que a gente faz, né? A gente fez 1.600 atendimentos clínicos, fizemos 48 cirurgias oftalmológicas e 55 cirurgias de pequeno e médio porte, que foi... Isso em 4 dias e meio. 4 dias e meio. É uma viagem muito puxada, é muito puxada. Se você me perguntar se eu conhecia a Amazônia, eu não conhecia, eu só conhecia o trajeto de barco. Eu passei 3 dias no barco sem sair do barco. Não, e dentro do centro cirúrgico, provavelmente. Dentro do centro cirúrgico. Eu saía à noite, a gente jantava, batia um papo e ia dormir. Aliás, essa é a parte chata do barco, né? Eu sou um cara alto e a cama tem 1,82 m, então eu tinha que dormir com as pernas encolhidas. Aí é que eu te pergunto, né? É uma doação. Aliás, a medicina é uma vocação que envolve muita doação. Mas esse é um trabalho que eu conversei já com muitos médicos que participaram das expedições. Esse é um trabalho que te reaproxima daquele menino que um dia sonhou com medicina. O que você sentiu? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É um retorno àquele sentimento ingênuo, básico, de quando você prestou a faculdade de medicina, né? Que o passar dos anos e a vida profissional desgasta essa visão juvenil que a gente tem, né? E se eu posso contar um pouco da minha experiência como médico, eu, assim como a maioria dos médicos da minha faixa etária, nós crescemos, aprendemos com a população pública, dos hospitais públicos. Ganhando muito mal, a gente sempre ganha muito mal no começo da carreira, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é a fase em que a gente tem mais retorno pessoal. É o lugar onde a gente mais se realiza como médico, né? Então, os anos vão se passando, você vai para a clínica privada e é óbvio que os propósitos vão mudando. Você está preocupado com a família, com os filhos e a correria de São Paulo, que é natural a todos nós, né? Mas quando você chega lá e você começa a atender freneticamente esses pacientes e você tem desejo de atender mais um e mais outro. Eu me lembro que eram 6h30 da tarde, 7 horas eu já estava exausto, estava na 9ª anestesia que eu estava fazendo. E aí chegou uma colega pediatra e perguntou: Zé, eu tenho uma criancinha lá embaixo que está com... Eu falei, eu não quero saber. Pode trazer. Eu não sei quando essa criança vai operar de novo, vai ter a chance de operar de novo, né? Então, não quero saber o que ela tem. Traz para nós que a gente vai operar. E por conta disso, a gente também acaba tendo um contato muito íntimo com médicos que vêm do Brasil inteiro, que a gente não tem amizade nenhuma, a gente acabou de se conhecer, né? E, de repente, a gente se reconhece num grupo que tem os mesmos propósitos. Isso é incrível. Isso é absolutamente incrível. Coisa mais linda, né? É muito legal. Aí você fala, puxa, eu não sou médica, eu não sou da área de saúde, eu não vou poder participar. Claro que vai. E vai sentir essa alegria, essa satisfação com a sua doação, com a sua ajuda. Porque, assim, a gente vai fazer a diferença. Você que está acompanhando a nossa programação, eu já rezo por esse trabalho. Continue, mas doe. E não importa o quanto. Eu sei que às vezes você não tem muito. Cláudia, eu não posso doar com quase nada. Não tem problema. É com o que você puder, porque a sua doação faz diferença, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. De qualquer forma. E aí, olha, como o doutor acabou de falar, né? A gratidão das pessoas lá é muito grande. É muito grande. A turma do Barco Hospital sempre pede para eu perguntar para os médicos, né? O que você imagina que quem está lá falaria para as pessoas que estão em casa, que já estão aderindo, que já estão doando, que já estão virando voluntários, né? Fixos do Barco Hospital Papa Francisco? Não, olha, basicamente é que é tudo muito bem feito e o trabalho que é realizado é um trabalho sem precedentes.
Sem precedentes. Eu nunca vi um negócio desse. Conheço zilhões de hospitais públicos, já trabalhei no interior de São Paulo. E é trabalho sério. Não, é muito sério. Isso é importante. É muito sério. O trabalho que a gente fez lá foi muito sério. Muito embora. A gente fez cirurgias de hérnias e colecistectomias. Foi a maior cirurgia que a gente fez. Mas isso, para a nossa população em São Paulo, parece uma coisa acessível, né? Porque se você chega no hospital com uma colecistite, você vai ser recebido, vai realizar alguns exames, feito o diagnóstico, vai para a mesa em uma semana. Está resolvido, está em casa, né? Agora, no meio da Amazônia, isso não é assim. As pessoas, às vezes, estão esperando Não é. anos e anos por uma cirurgia. Doutor, eu quero aproveitar a sua presença aqui, obviamente. Claro. E aí, a gente está falando de Marcos Papa Francisco, mas daqui a pouquinho eu quero que a gente entre um pouco na questão da anestesia, porque tem muita gente que está assistindo, que já está doando. Aliás, deixa eu passar aqui os contatos para você que ainda não sabe, que é o doe.ajudebarco.com.br. O QR Code está o tempo todo aparecendo no vídeo, então você também pode doar através do QR Code, daqui a pouco aparece novamente. Mas doe.ajudebarco.com.br é o site, lá você tem todas as informações, pode fazer e deve fazer o seu Pix, tá bom? E doando, você já vai participar do grupo de WhatsApp, vai ser abastecido com informações em tempo real do que está acontecendo lá na Amazônia. Então não deixe de fazer isso, doe.ajudebarco.com.br. Mas eu sei também que talvez você esteja assistindo um pouco preocupada com a sua própria cirurgia. Tem gente que tem medo de anestesia, tem gente que fica sem dormir. Então, vamos falar um pouquinho sobre a evolução da ciência, a evolução da medicina em relação à tua área. E aí a gente volta em alguns minutinhos, pode ser? Claro, sem problema. Então, mitos e verdades sobre as anestesias. Não perca, eu volto em 3 minutos, tá? Ótimo. E você vem aqui comigo. Lembra que ainda há pouco a gente brincou, falou que abaixou, levantou, que era da Marcinha, se abaixar e levantar? Ó, ela é que abaixa e levanta aqui, ó. E tá bem, com as articulações boas, não é verdade? Boa tarde, Cláudia. Boa tarde. Boa tarde para você aí de casa, com muita alegria. Estamos falando de um produto que é maravilhoso, que é sensacional. Ele é obrigatório na vida de todos nós, não é, Cláudia? A partir dos 19 anos, por quê? Nós estamos falando da saúde das suas articulações, das dores que você tem pelo corpo, principalmente no inverno. Elas aumentam. Agora, Cláudia, é impressionante como dia a dia as dores aumentam no corpo, principalmente nos joelhos. E quando falamos em articulações, estamos falando de 260 articulações que nós temos ao longo do corpo. Presta atenção, ela se desgasta. Nós nascemos com tudo em si, mas só que ao longo do tempo, essas articulações vão se desgastando. A proteção de osso com osso vai terminando. Você sofre, vem a dor forte, vem a inflamação e aí você não aguenta. E lembrando que as dores podem levar à tristeza, à depressão, pressão alta e outros problemas de saúde. Então presta atenção, minha amiga. Estamos falando de um produto necessário. 2 cápsulas por dia, 100% natural. Não é remédio, é para você que quer ter qualidade de vida, flexibilidade, mobilidade, liberdade de movimentos. Você já pensou? Eu preciso levantar o braço, pegar alguma coisa no armário, guardar alguma coisa. Não consigo levantar o braço. Vai só até aqui, tem que chamar alguém para pegar. Para levantar da cadeira, para sentar, precisa de ajuda. Para baixar, você não consegue. Seus joelhos não aguentam mais. Faz aqui comigo, vem. Vem para a realidade Artrofix Power. Bora, vem, abaixa, levanta. Você não consegue porque você tem dores. O seu joelho já está faltando ali a proteção de osso com osso. A sua cartilagem já está comprometida. Liga agora, 0800 552 1111, não paga a ligação. Você tem dúvidas? Liga. Você não tem dinheiro hoje para adquirir? Liga também, porque a nossa central são muito queridos. Todas elas vão encontrar uma forma muito bacana para você adquirir o produto que mais vende na televisão brasileira, porque ele funciona onde precisa, minha amiga, ali nas dores. Mas estamos falando com você também, meu amigão. Você que não vai para futebol, você não vai mais para academia, tem dificuldades para caminhar também? Artrofix Power, a joia dos suplementos. Olha, como eu disse, 100% natural, Cláudia, nenhum tipo de contraindicação. Corre agora para o telefone para você também que quer ganhar
2 meses de tratamento. Alô, é da Brasil Vida? Como eu faço para ganhar 2 meses de tratamento? E olha, não é amostra não. Você ganha um pote como esse, com 120 cápsulas para 2 meses, tá? E mais ainda, ligou agora, adquiriu o tratamento para 1 ano, através do cartão de crédito ou do Pix, leve esse jogo de panelas, que é, olha, muito bacana. Antiaderentes, nada gruda aqui, muito fácil para você limpar, tão bonito que dá para levar à mesa. Todo esse jogo aqui é presente para você. E mais, hoje aceitamos todos os cartões, todas as formas de pagamento. Ah, minha amiga, você não tem dinheiro, como eu falei, liga assim mesmo que a nossa central encontra uma forma especial de pagamento para você. É aposentado ou pensionista? Para você a condição fica melhor ainda. Agora, Artrofix Power, a joia dos suplementos que vai chegar aí na porta da sua casa. 0800 552 1111. Aproveite. Qualidade Brasil, Vida. Obrigada, Marcinha. Tchau, querida. Vamos lá. Doutor, eu digo sempre, gosto de valorizar o quanto a medicina tem evoluído, né? Uma ciência em evolução constante. O que a gente conhecia ontem já, de repente, mudou e mudou para melhor. Isso é muito bom. Sim. Na área da anestesia, da anestesiologia, Sim. o que a gente tem de novidade? Sem dúvida nenhuma, muita coisa mudou, né? A anestesia é recheada de mitos e lendas. Tal pessoa morreu na anestesia. Enfim, essas coisas obviamente acontecem por conta de diversos fatores, mas o risco é muito mais baixo nos dias de hoje, né? A gente tem drogas muito mais modernas, monitores muito mais modernos que antecipam os problemas que a gente pode ter, o que torna isso muito seguro, né? Hoje a gente tem uma quantidade de cirurgias muito maior do que a gente sempre fez e com êxito muito maior também, né? É muito seguro hoje em dia. É verdade que algumas pessoas não conseguem ser anestesiadas, que a anestesia não pega em algumas pessoas? É mito ou é verdade? Não é verdade, é mito, é mito. O que acontece é que tem algumas técnicas de anestesia em que a gente pode ter falha de bloqueio. Por exemplo, você bloqueia um nervo periférico. Então você pode ter uma falha dessa anestesia e a gente acaba utilizando de outras técnicas para compensar essa falha. Sempre tem alguma coisa que a gente possa fazer, né? A gente já ouviu falar de falha de hack, foi fazer uma cesárea e a hack não pegou. Isso é um bloqueio de nervo, isso pode acontecer. Mas a gente pode ou realiza outra hack ou faz anestesia geral, existem outras opções, né? É mito ou verdade que a anestesia pode deixar a pessoa tetraplégica? É mito. Mito? É mito. É mito. Quando isso acontece, é muito raro, a gente escuta falar um caso aqui, outro lá, 1 para 400 mil, 1 para 500 mil. Normalmente existem outros fatores clínicos que fazem com que isso aconteça, não é anestesia propriamente dita. É anestesia que acaba desencadeando porque o paciente já teria um fator de risco associado, como um tumor de medula, que faz com que o anestésico local ficasse restrito a um segmento da medula, alguma coisa assim. Perfeito. Mas não, é muito seguro quanto a essas lesões neurológicas. Tá vendo só? É mito ou verdade que intercorrências sérias podem acontecer se o paciente omite informações do médico, como, por exemplo, o uso de bebidas e drogas e outras drogas? Absolutamente verdade, né? Absolutamente verdade. Um caso bem comum e típico que acontece é quando o paciente, por exemplo, não comunica o jejum adequado. Então a gente pede jejum, todo mundo pergunta por quê, né? Muito estranho, por que precisa ficar de jejum antes de operar? Basicamente porque quando a gente anestesia, a gente perde o reflexo de tosse e de deglutição. Então quando a gente anestesia, se tiver conteúdo no estômago, isso pode refluir e esse conteúdo pode ir para o pulmão. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Então, isso é muito importante para a gente. Precisa fazer o jejum e comunicar ao médico se, por um acaso, está tomando algum tipo de medicamento. Quando eu falo drogas, drogas ilícitas, obviamente, mas também as drogas lícitas, né? Sim. Antidepressivos, calmantes, etc., podem interferir na anestesia? Vários medicamentos interferem na anestesia. Uma coisa que é muito comum hoje, que a turma está usando muito, são esses remédios para emagrecimento. As canetinhas emagrecedoras, preste atenção. Era a próxima pergunta que eu ia te fazer, mas fala delas pra gente. Sim. Isso aumenta muito o tempo de jejum. Quer dizer, ele retarda o esvaziamento gástrico e os pacientes ficam 24, 36, 48 horas com resíduo gástrico. Esses medicamentos a gente tem que suspender 10, 21 dias até,
É verdade, tem que ser bem pensado, né, planejado. Discutir com o médico antes, né? A minha dúvida agora é mito ou verdade que pacientes que estão usando as canetinhas emagrecedoras, se porventura precisarem de uma cirurgia de emergência, estão correndo risco de vida? Não está correndo... Bom, vamos devagar. Qualquer cirurgia de emergência agrega mais riscos ao procedimento, naturalmente. Quando a gente recebe um paciente que está fazendo uso dessas canetinhas, a gente cuida dele como se ele tivesse acabado de sofrer um acidente logo depois do almoço. A gente não deixa de atender esse paciente porque ele acabou de almoçar, certo? Então a gente usa de algumas técnicas para pacientes que a gente chama de estômago cheio. Então é um cuidado a mais porque tem um risco aumentado, sem dúvida nenhuma. Ah, mas existe a técnica do estômago cheio. Existe a técnica que não do estômago deve cheio. ser utilizada simplesmente porque a pessoa resolveu usar a canetinha e não falou pro médico, né? Não. Aí não. É uma técnica específica para anestesia de urgência, de emergência. Ok. Você também me perguntou sobre drogas ilícitas, né? Isso é bastante comum, infelizmente, no nosso meio. O uso é ostensivo, né? E essas drogas causam muita arritmia, causam depressão respiratória, o que causam intercorrências tanto na anestesia quanto no pós-anestésico. É muito importante que isso seja comunicado. O médico não é policial, o médico não é um fiscal. O médico está do seu lado, está sempre do lado do paciente. Ele está lá e você pode confiar nele, você deve confiar nele, porque isso só aumenta a segurança para você. Perfeito. E a última de mitos e verdades é anestesia geral ou anestesia que envolve sedação, onde a pessoa apaga. É mais perigosa do que aquela anestesia em que a pessoa fica acordada, como, por exemplo, procedimentos menores, cirurgias feitas em clínicas? Essa é uma boa pergunta, porque é uma dúvida muito frequente. Não é um risco aumentado. Por incrível que pareça, as pessoas acham que uma sedação é uma coisa mais leve e, por consequência, menos arriscada. Não, tudo tem a sua indicação. Tem paciente que tem indicação de sedação, tem paciente que tem indicação de RAC, tem paciente que tem indicação de anestesia geral. E o critério para a escolha disso é multifatorial. É ou pelo paciente, ou pela cirurgia, ou, enfim, até pelo desejo do paciente. Por exemplo, o paciente tem pânico, alguma coisa. A gente escolhe a anestesia de acordo com isso. Se uma dessas anestesias fosse mais segura que a outra, naturalmente que a gente só faria essa, né? Quer dizer, então, a gente sempre pondera condições clínicas e o procedimento em si para escolher a anestesia. Então, não, isso não é verdade, não. Perfeito. Agora, se você tem alguma dúvida que não resolvemos aqui nesse Mitos e Verdades, fica à vontade para perguntar no Vida Melhor Oficial. Vou aproveitar e vou fazer tipo consulta. Manda. Eles perguntam e você responde daqui a 3 minutinhos, tá bom? Deixa eu voltar aqui no nosso bate-papo. Eu estou conversando com o Dr. José Ricardo Pinotti Pedro, que é anestesiologista, tá? E agora as dúvidas. Então vamos colocar na tela. E aí você que tem a sua dúvida, é a hora da gente ouvir a resposta. Então vamos lá. Pode pôr na tela já. Marjorie Batista, ouvi dizer que a anestesia pode causar problemas de memória. Isso é verdade? Estou ansiosa para fazer uma cirurgia e quero saber mais sobre os riscos. Essa é uma ótima pergunta. Sim, pode causar déficit de cognição pós-operatória em alguns procedimentos e alguns tipos de pacientes. Em geral, pacientes idosos são pacientes de maior risco de alteração de cognição no pós-operatório. Aquele senhorzinho que sofreu muito numa cirurgia, no pós-operatório, ele volta para casa mais lentificado, mais calado, mais quieto. Isso é um efeito muito ruim. Mas depois volta ou não? É uma perda... Às vezes sim, às vezes é uma perda permanente. Irreversível. Às vezes é uma perda permanente. Então, um dos fatores é o próprio paciente. E o segundo fator, às vezes, é a cirurgia. Uma cirurgia cardíaca, que você tem comprometimento de fluxo cerebral, uma neurocirurgia, obviamente, e cirurgias de grande porte também são de risco. Quando associado a um paciente idoso, maior ainda esse risco. Agora, Marjorie, pelo seu nome, eu imagino que você seja novinha, né? Então, Parece. Fica tranquila, pensa só em coisas boas e você precisa fazer a cirurgia, vá com fé. Vai dar certo, tudo vai certo. dar certo. Conversa com o seu médico, né? É isso aí. Melhor coisa é conversar com o médico. Oliveira pergunta, boa tarde, pode fazer endoscopia ou cirurgia com anestesia com o hipotireoidismo não controlado?
Boa pergunta. Pode fazer, como eu dei o exemplo da emergência, por exemplo, a gente acaba tendo que fazer em qualquer condição, né? É o ideal? Não, não é o ideal. O hipotireoidismo acaba desencadeando uma série de alterações clínicas que acabam impactando na recuperação desse paciente. Agora, cá entre nós, hein, Oliveira? Ficar com hipotireoidismo descontrolado Não faz é sentido, muito ruim, não faz sentido nenhum. Não faz Um sentido. remédio, eu sei disso porque eu tenho hipotireoidismo. Gente, é tão fácil fazer a reposição do hormônio tireoidiano, é Nem rapidinho. sempre é fácil acertar a dose, né? Às vezes os pacientes demoram um pouco para Para acertar. acertar a Mas dose, acerta, né? mas uma vez que acertou, acertou. Eu tomo meu 75 há muitos anos. E é ótimo, e tá tudo certo, porque ficar com hipotireoidismo descompensado é você com depressão, é você com tristeza, é você com sono, é você com a perna pesada, é com déficit de cognitivo. concentração, sim. É péssimo, pelo amor de Deus, né? É muito ruim, é muito ruim. Olha, Yasmin Dias diz, meu médico disse que eu preciso fazer cirurgia de emergência e que vou precisar de anestesia geral. É verdade que a anestesia geral é mais perigosa que a anestesia local? A gente perguntou isso agora, né? A gente perguntou isso agora. A boa resposta para isso é o seguinte, a anestesia não é um problema, a anestesia é solução para isso. Né? Porque se ela está precisando fazer uma cirurgia de emergência, a anestesia está lá para cuidar dela. A cirurgia, basicamente, cuida do sítio cirúrgico. Toda a parte clínica, quem cuida é a anestesia, né? Gente, de verdade, tem que confiar no médico, né? E às vezes a gente conhece o médico e não conhece o anestesista. Eu gosto de conhecer anestesista, porque eu acho que é um diferencial tão grande numa cirurgia quando ela é eletiva, que você decide, que você marca a data. Então, se você puder escolher um bom anestesista, alguém que te passe confiança, alguém que tenha empatia contigo, Sim, né? sim. Isso O importante é você realmente esclarecer essas dúvidas. É muito ruim você ir para uma anestesia carregada de dúvidas. Não tem sentido. Essas angústias, esses anseios nossos pré-operatórios, às vezes são coisas muito simples que a gente pode esclarecer e você vai muito mais tranquila nessa situação, né? Só concluindo a pergunta dela, se é anestesia local ou geral, o que define isso é o tipo de paciente e o tipo de procedimento que a gente vai fazer. Não tem uma que agrega mais risco ou não. Existe aquilo que é de melhor que a gente pode fazer por ela. Maravilha. Doutor José Ricardo Pinotti Pedro, ele veio através do Barco Hospital Papa Francisco, então faça a sua doação, se é que você não fez já, eu espero que você já tenha feito, ajudeobarco.com.br, doe.ajudeobarco.com.br. Quer deixar o seu Instagram, algum contato para as pessoas que estão aí procurando um anestesiologista? Se alguém quiser tirar alguma dúvida, é José Ricardo 07 no Instagram. Zé Ricardo 07. Doutor, muito obrigada. Imagina, parabéns Cláudia, por ter participado da Para expedição. mim foi um prazer enorme, viu? Igualmente, até a próxima, Até a viu? próxima.